pregação com o nosso irmão Oscar. As crianças até 3 anos, se não estou enganado, já pode acompanhar os professores. Vamos fazer uma oração pelo nosso irmão e ter a mensagem. Senhor Deus, Pai de amor todo-poderoso, Pai, obrigado por estarmos aqui nesse momento maravilhoso, cultuando ao Seu nome, Pai. Que privilégio, Pai. O Senhor que nos amou tanto, que enviou o Seu Filho, Pai, para morrer em nosso lugar. E hoje podemos estar aqui cultuando a Ti por meio dele. Queremos pedir para o nosso irmão Oscar que o Senhor venha abençoar, Pai, e colocar... que Seu Espírito possa estar atuando nele, que as palavras que saírem da boca dele venham do Senhor. E da mesma forma, Pai, que possamos ter nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos abertos agora, e que possamos ouvir a Tua palavra, que ela entre em nosso coração, Pai, e que assim possamos estar preparados para praticar a Tua palavra no nosso dia a dia. E é no nome santo de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Que bom a gente estar reunido aqui hoje, louvando o nome do Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Isso para nós é maravilhoso. E eu queria começar perguntando para vocês, né, se vocês já refletiram nisso, porque para nós, como cristãos, nós, como servos do Senhor, nós precisamos refletir bastante de onde nós queremos chegar como servos do Senhor. Onde nós queremos chegar como servos do Senhor? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, né? Quando você entregou sua vida ao Senhor, ou no decorrer da nossa caminhada, se vocês já se fizeram essa pergunta. Mas é importante para a gente, porque nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar como servos. Todo servo, ele precisa saber onde ele quer chegar como servos. E hoje, através da palavra do Senhor, nós vamos procurar entender de onde nós desejamos chegar. Onde nós queremos chegar como servos do Senhor. Acompanhe comigo em uma passagem que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14. Filipenses, capítulo 3, versos de 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo servo, todo cristão, ele precisa ter clareza de onde ele deseja chegar. Todo servo, ele precisa ter uma clareza de onde ele deseja chegar. E nós precisamos ter essa clareza, né? Porque a vida do servo, ela é uma jornada. A vida cristã, ela é uma jornada com propósito. Qual que é o nosso propósito? Porque se nós não tivermos definidos qual que é o nosso propósito como servo, nós não vamos ter essa clareza de onde nós precisamos, de onde nós desejamos chegar. Então, nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos ter um propósito em nossas vidas como servos. Em 1 Coríntios 9, 25, o apóstolo Paulo, ele nos compara, né, como atletas. Um atleta de alto rendimento, ele tem uma rotina de treinamentos constante. Ele abre mão de várias coisas para se dedicar a um propósito. E assim é a nossa vida.
Nós precisamos abrir mão de várias coisas para nos dedicarmos a um propósito, que é o nosso alvo. Olha só, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O nosso treinamento ele é diferente. Os atletas, nós sabemos que eles têm um prêmio, mas um prêmio corruptível. Agora, nós não. O nosso prêmio ele é incorruptível. Então, nós todos estamos num treinamento. Nós estamos treinando para que possamos chegar ao alvo, para que possamos ter a certeza de onde nós queremos chegar como servos, né? E para que todos nós possamos alcançar esse alvo. Nós sabemos que o atleta, né, um só ele ganha. Treina, 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 mas somente um chega e ganha o grande prêmio. No reino do Senhor é diferente. Nós todos treinamos e nós todos queremos chegar ao grande prêmio. E vai ser muito bom quando chegarmos diante do Senhor e toda a sua santa igreja estará lá para receber esse prêmio. Não vai ser maravilhoso poder encontrar todos lá naquele grande dia e ter a certeza que todos nós recebemos esse prêmio? Mas fica a dúvida, fica a pergunta, né? Qual que é o alvo do servo? Qual que é o nosso alvo? Qual que é o alvo? Nosso alvo é ser como Cristo. Romanos 8, 29, né? Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados, né, para ser conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Este é um dos nossos alvos, um dos pontos. Nós precisamos ser como Cristo, porque Cristo, o Senhor, Ele nos escolheu para sermos a imagem e a semelhança de seu Filho. E o que mais que um servo precisa fazer para alcançar esse alvo? O que mais? Cumprir a vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai, como seus filhos, como os atletas que estão nessa corrida, eles têm o seu treinador, nós também temos o nosso. E o que o atleta faz? Ele cumpre a vontade do seu treinador. Faça dessa forma, não faça assim. E assim somos nós com o nosso Pai, que é o nosso treinador. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. João 4:34 diz: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Qual que seria o propósito das nossas vidas a não ser fazer a vontade do Pai? Qual que é o propósito do servo? O propósito do servo é fazer a vontade do seu Senhor. E Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. E nós temos que fazer a vontade dEle. Ele nos predestinou para ser conforme Cristo e Ele nos deu um propósito, fazer a sua vontade. Porque fazendo a vontade do Pai é que nós vamos conseguir receber a coroa da vida. Fazendo a vontade do Pai, nós vamos receber a coroa da vida.
Segundo Timóteo 4, Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amamos a vinda do Senhor? Amamos a vinda do Senhor? Amém. Então, o que está guardada para nós? A coroa da vida. Se nós amamos a sua vinda, está guardada para nós a coroa da vida. Mas, e o que tem nos impedido de alcançar esse alvo? O que nos impede de alcançar esse alvo? Olhar para trás? Porque nós estamos numa corrida, focados. Né? Eu vou citar um outro exemplo, né? Como o olhar para trás pode ser prejudicial. Acredito que a maior parte aqui dirige, né? Tem seu carro. Você já tentou com o seu carro andar para frente e olhar para trás? É a mesma coisa que diz em Lucas, capítulo 9, verso 62, que todo aquele que põe a mão no arado, né, se ele olhar para trás, né, e o que acontece? Se você colocar sua mão no arado, olhando para trás, como que fica a rua onde você está trabalhando? Eu acho que os mais antigos aí, eles vão conhecer o que é uma rua de café, né? Quem já plantou, quem gosta de trabalhar na roça, sabe como que funciona um arado. Você põe a mão no arado para que você are a terra em linha reta, para você poder plantar o seu pé de café, né? E para os mais jovens aí, acredito que o carro, né? Você já tentou olhar para trás com o seu carro e andar para frente? Toda tortuosa, né? E assim é a palavra do Senhor. Os caminhos do Senhor, eles são retos. Então, se nós, como servos, estamos seguindo o caminho do Senhor, andando conforme a vontade do Senhor quer, fazendo a sua vontade, se nós olharmos para as coisas passadas, para trás, nós vamos desviar desse caminho. Nós não vamos andar nos caminhos retos que o Senhor deseja, que o Senhor nos preparou. Porque em Efésios 2:10 diz que Ele preparou boas obras de antemão para que nós as praticássemos. Olhando para trás, como nós vamos praticar essas boas obras que o Senhor nos preparou? Não tem como, né? Nós não vamos conseguir. Desânimo na luta são coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã, que nos atrapalham a chegar ao nosso alvo, né? Desânimo na luta. Por que o desânimo na luta pode nos atrapalhar? A palavra não diz, tem de bom ânimo. Neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E assim é o servo, nós precisamos ter bom ânimo, porque senão esse desânimo nos desvia daquele alvo, nós não vamos alcançar aquele alvo. Em Efésios capítulo 6, né, vai falar sobre a armadura de Deus. Né? Todos nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus. E o bom soldado, se ele entrar em uma batalha desanimado, ele não vence. E o servo do Senhor também. Uma vez estando com a armadura de Deus, se você entra na batalha desanimado, você não ganha. Você não recebe, você não vence a batalha. E nós, na nossa corrida como atletas,
no nosso treinamento, se entramos nessa competição que o Senhor nos colocou, se a gente estiver desanimado, nós também não vamos vencer. Nós não vamos receber a coroa que o Senhor nos deixou. Então nós precisamos ter bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo nas nossas batalhas. Mas uma coisa que pode nos desviar do foco é o apego ao mundo. Em que nós estamos nos apegando? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que nós estamos amando? A quem nós estamos amando? As coisas no mundo ou a vontade do Pai? São reflexões que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes as coisas que tem neste mundo, né, elas nos desviam desse alvo. Elas nos fazem, enquanto nós estamos com a mão no arado, olhar para trás. Mas não é isso que o Senhor deseja. Não é isso que Ele está dizendo na palavra dEle. Ele nos orienta a não amar o mundo, a não ter apego nessas coisas do mundo. Porque é isso que nos traz uma clareza de onde nós, como servos, desejamos chegar. Uma vez amando as coisas que estão neste mundo, elas vão nos desviar do alvo, elas vão nos desviar desse foco. Então nós precisamos ter essa clareza de não se apegar às coisas do mundo. Mas como prosseguir para esse alvo? Como que nós vamos conseguir prosseguir para o alvo? Perseverar em oração e em santidade. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem cessar. Orem sem cessar. Isso nos ajuda nessa corrida, nesse treinamento, nessa batalha que nós estamos travando. E viver em santidade. 1 Pedro 1,15. Nós precisamos viver em santidade. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E quando falamos sejam santos, né, é o quê? Separados deste mundo de pecado. Ter uma vida reta, digna, em santidade, separados, não se associando ao mundo de pecado. Porque muitas vezes nós falamos, eu não faço parte do mundo, eu não sou do mundo. Mas eu vou ser repetitivo, eu falo bastante isso, né, nos encontros que a gente tem, nos estudos lá no Grupo Casa. Nós precisamos fazer a distinção do mundo de pecado e o mundo que o Senhor criou. Nós estamos inseridos neste mundo. Nós temos a nossa convivência com as pessoas que não fazem parte do reino. Caso eu não faça parte deste mundo, como que eu vou conseguir levar essas boas novas a essas pessoas que estão neste mundo de pecado?
Mas uma coisa é certa, eu não devo me associar ao pecado. Mas eu necessito ser o sal e a luz para essas pessoas que vivem neste mundo de pecado. Como servo, o Senhor nos orienta. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Então nós precisamos ir neste mundo, levar as boas novas, levar essa mensagem do Senhor para essas pessoas. Viver em santidade, perseverar em oração, permanecer na palavra do Senhor. Nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Porque a nossa verdade absoluta, onde nós encontramos? Aonde está a nossa verdade absoluta? Na palavra. Nada que está fora da palavra do Senhor é a verdade para o cristão. A nossa verdade é a palavra do Senhor. É aqui onde nós encontramos toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Se nós queremos fazer a vontade do Pai, precisamos encontrá-la na palavra de Deus. Se essa verdade não está na palavra de Deus, então não é verdade do Pai. Precisamos servir com fidelidade. Porque o que o servo faz? O servo, ele serve. O servo, ele serve. E se a gente olhar para Jesus, o Filho de Deus, o que Jesus fez? Qual que foi a atitude de Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra? Ele serviu. E como que nós estamos servindo a Deus? Jesus, ele veio, nos deixou exemplo de como fazer e o que fazer. Ele serviu. Todo o tempo que ele esteve aqui entre nós, ele serviu. Então, o que nos impede de servir? O que tem nos impedido de servir a Deus com dignidade e fidelidade? Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque nós precisamos servir. Somos servos. E o servo, ele serve. Olhar para Jesus. Isso também nos ajuda a prosseguir por algo. Porque Jesus, ele é o centro. Quando nós colocamos Jesus sendo o centro das nossas vidas, isso nos dá uma injeção de ânimo enorme, para que nós possamos continuar nessa caminhada. Então nós precisamos olhar para Jesus. Nós também precisamos do quê? Nos alimentar da palavra de Deus. Do que nós estamos nos alimentando? Abram comigo em Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Qual que está sendo o nosso alimento como servos de Deus? O que tem nos alimentado no nosso dia a dia? São as coisas que tem no mundo? Nós estamos procurando as coisas do mundo, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Porque é o que a palavra fala. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Então nós precisamos nos alimentar. Como um bom atleta, né, nós sabemos dessa rotina que ele tem de treinamento,
e quem treina aqui vai saber, vai entender, ele tem a sua rotina de alimentação, bem regradinha, certinha, para que ele consiga ter energia para alcançar esse alvo. E nós também, como esses atletas, nós temos, vamos dizer assim, nós temos o nosso nutricionista que tem preparado esse alimento para nós. E qual que é o nosso alimento? A palavra. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O que mais? O que mais que o servo precisa, que o cristão precisa? Nos afiar. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o companheiro afia o seu companheiro. Como que nós estamos nos afiando? E hoje nós temos o privilégio, nós temos várias ferramentas hoje para que todo irmão, todo cristão, ele possa se afiar, ter comunhão com os irmãos. Toda semana, todos os dias da semana, nós temos vários encontros, reuniões, temos os grupos pequenos, grupo casa, cursos aqui no prédio. Então nós temos várias ferramentas, né, para que a congregação do Guanabara ela possa estar em comunhão com seus irmãos, que ela possa se afiar, da mesma forma que diz em Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o seu companheiro afia o seu companheiro. Mas nós estamos nos afiando? Nós estamos fazendo isso que o Senhor nos pede? Porque de uma coisa é certa, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa caminhada, como servos, né, sozinho é muito difícil. Sozinho, os desânimos chegam, nós começamos a nos desviar do caminho, tiramos Jesus do centro das nossas vidas. Por isso que é importante nós estarmos sempre em união, em comunhão com os nossos irmãos. E esse exemplo de Jesus, ele deixou bem claro para nós, né? O que Jesus fazia? Ele estava sempre em comunhão com seus irmãos. Ele estava sempre em comunhão com o povo, pregando a palavra. Tanto é que, dentre desses discípulos, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Então nós vemos na palavra, nós vemos as atitudes de Jesus, que ele sempre esteve em comunhão. Ele sempre esteve junto. Então nós também precisamos nos esforçar para estar junto com os nossos irmãos, nos afiando na palavra do Senhor, treinando, porque caso contrário nós não vamos conseguir chegar, nós não vamos alcançar esse alvo. Então nós precisamos um do outro, para que naquele grande dia todos consigam chegar, alcançar a coroa, romper a linha de chegada. Precisamos estar juntos com os nossos irmãos. O nosso alvo é a plenitude de Cristo e a vida eterna. O alvo é a plenitude de Cristo e a vida eterna. É para isso que nós estamos treinando. É para isso que nós vestimos a armadura de Deus e saímos para o combate, para que possamos ser vitoriosos em tudo isso que o Senhor nos tem reservado. Nós temos várias promessas que o Senhor nos dá, são promessas maravilhosas. Então nós precisamos alcançar esse alvo, alcançar a plenitude de Cristo. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não devemos parar, porque o nosso prêmio é bem maior do que nós temos aqui, do que as dificuldades que nós temos. O nosso prêmio é bem maior que todas essas coisas.
Então nós precisamos focar no alvo, ter clareza de onde nós devemos chegar. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar como servos de Deus. E onde que você está caminhando hoje? Vamos fazer uma breve meditação de onde nós estamos caminhando hoje. Caminhando conforme o Senhor quer? Conforme aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas? Né? Ou estamos trilhando outros caminhos? Então fica a pergunta: onde nós estamos caminhando? Qual que é o seu desejo? Seguir firme para o alvo em Cristo? Qual que é o seu desejo? Seguir firmes para o alvo em Cristo? Amém. Esse também é o meu desejo, que todos nós possamos seguir firmes para o nosso alvo. Porque naquele grande dia, imaginem só como vai ser maravilhoso o Senhor de braços abertos, dizendo para nós assim: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Bem, não vai ser maravilhoso? Ouvir o Senhor dizer servo bom e fiel? Então vamos trilhar esse caminho. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guie, nos oriente de como nós, como servos, desejamos chegar. Parece repetitivo, né? Parece repetitivo, mas é necessário que seja repetitivo, para que essa clareza fique bem nítida nas nossas vidas. Porque o servo, ele precisa saber onde ele deseja chegar. Ele precisa ter essa clareza. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos.